Olá, Idelma Barbosa, mais uma vez com vocês, nessa partilha da Palavra de Deus, buscando na Palavra força, ânimo, coragem, diante de tantas situações desafiadoras que nós vivemos no dia a dia. Compartilhe esse vídeo, dá o seu like e vamos continuar caminhando com o Senhor na graça dele. Esse ano tem sido um ano de grandes desafios para todos nós. Estamos diante de muitas situações que são uma verdadeira incógnita e isso tem gerado em todos nós grandes situações de medo, de pânico, de preocupação, de tensão, de inseguranças no campo familiar, profissional, financeiro, familiar. Temos sido abarrotados com tantas informações, não só através da mídia, através das reportagens, através da medicina também, através até mesmo do campo religioso, que nós ficamos como que perdidos sem saber que direção tomar, em quem acreditar. É preciso então que tudo isso seja filtrado pela ação de Deus, pelo poder de Deus, para que nós possamos continuar estáveis, firmes, com o nosso emocional equilibrado, nosso psíquico, para que a gente não entre numa derrocada emocional que nos traga tantos prejuízos, não só na área psíquica, mental e emocional, mas física também. Porque nós sabemos que muitas doenças são somatizadas e surgem em nós doenças que nós antes não tínhamos. Então, mais do que nunca, nós precisamos pedir ao Espírito Santo que fortaleça em nós o dom do discernimento. Esse dom que nos capacita a enxergar a real verdade de Deus. Esse dom que ele é do grego diakrisis, que significa enxergar o cerne, enxergar a real verdade, o centro da verdade. E só o Espírito Santo pode fazer isso por nós. E com esse dom, nós vamos então como que separar as notícias que chegam até nós e nós vamos ter dentro de nós uma serenidade, uma tranquilidade diante daquilo que Deus deseja que nós abracemos, que nós entendamos. Isso é muita graça de Deus. Nós precisamos então cultivar também bons pensamentos. A nossa mente precisa estar protegida de tantos ataques. Aqui eu quero citar para vocês a palavra de Filipenses, que nós precisamos trazer para a nossa vida. Filipenses capítulo 4 diz para nós assim: não vos inquieteis com nada. Em todas as circunstâncias apresentai a Deus vossas preocupações, mediante a oração, a súplica e a ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, haverá de guardar os vossos corações e os vossos pensamentos. E essa palavra ainda nos diz: tudo que é verdadeiro, nobre, justo, puro, amável, de boa fama, virtuoso e louvável, isso é que deve ocupar os vossos pensamentos. Está vendo, meus irmãos, como a palavra de Deus nos assiste e nos ajuda a termos equilíbrio emocional, psíquico, mental? Nós precisamos de desenvolver a nossa área espiritual, conhecendo mais e mais a palavra de Deus, para que a gente não caia, então, no desequilíbrio, no medo, na depressão, no pânico, e muitos caem até mesmo no suicídio. Então nós precisamos nos proteger, pedir essa proteção também para os nossos familiares. Mais do que nunca precisamos de Deus na nossa vida. Mais do que nunca precisamos da palavra de Deus, que nos diz que ela é lâmpada para os nossos pés, ou seja, lâmpada para o nosso caminhar. Isaías 40, 29 a 31, precisa ser lida, rezada e assimilada como uma oração para todos nós. Essa palavra, ela vem nos preservar de grandes males, porque ela nos renova e ela nos fortalece.
Depois você pega essa palavra na sua casa, lê essa palavra em forma de oração, traga essa palavra para a sua vida, assim como ela nos explica, assim como ela nos dá todo o seu significado. O versículo 29 diz para nós que o Senhor dá forças ao homem acabrunhado. Quer um tempo que as pessoas estão mais acabrunhadas do que agora? O que é uma pessoa acabrunhada? Uma pessoa abatida, uma pessoa prostrada, uma pessoa que perdeu o ânimo, uma pessoa que está desgostosa, está aflita, uma pessoa que se sente humilhada, envergonhada, triste. E a palavra diz para nós também que ele redobra o vigor do fraco. O fraco é aquele que está sem força física, sem vigor, sem vontade. A pessoa sem vigor, ela está mais sujeita ao erro e ao pecado. Olha, meus irmãos, como nós precisamos de abraçar a palavra de Deus, pedir essa força e esse vigor para nós, pedir essa força e esse vigor para os nossos amados. Porque isso é a grande proteção que Deus nos concede, quando nós realmente abraçamos a sua palavra. Depois você vai ler na sua casa também, Eclesiástico 30, de 22 a 25, que nos ensina a cultivar a alegria. E diz para nós que nós não devemos cultivar a tristeza, porque a tristeza já matou a muitos e não existe nada de bom, nada de positivo na tristeza. O espírito de tristeza tira as nossas armas de defesa. A tristeza surge quando nós isolamos a situação que não está boa. Uma doença, um financeiro, o desemprego, ou seja, uma situação ruim. Então a gente isola aquela situação e o nosso olhar se fixa naquela situação, colocando toda a atenção nela. A tristeza, ela é arma do maligno, ela é arma de Satanás. Mas é ele próprio nos arremessando para aquela situação, para que a gente fique somente nela, para que a gente não saia dela. É o maligno nos arremessando ao passado, trazendo para nossa mente somente coisas negativas, somente as coisas ruins. A tristeza apressa a nossa morte. Ela tira o nosso vigor e faz com que surja o desgosto no nosso coração e nos leve a inclinar a cabeça, a baixar a nossa cabeça. A tristeza nos faz perder o foco do céu, desolador. Precisamos de lutar contra isso. No livro de Neemias, no capítulo 8, no versículo 10d, a palavra nos diz: não haja tristeza em você, porque a alegria do Senhor será a vossa força. Meus irmãos, Deus conhece toda a nossa realidade, toda a nossa situação. E você vai falar, mas como não ficar triste diante dessa situação? Nós precisamos de entender que a alegria do Senhor não é a alegria do mundo. A alegria do Senhor é uma sensação de paz, de quietude, de descanso interior. E que desencadeia em nós o fruto da esperança também, de que aquilo vai mudar, de que a situação vai ser outra. É o Espírito Santo elevando dentro de nós a certeza de que Deus é por nós e que nada é contra nós, que Deus pode mudar tudo pela força da oração, que Deus nos sustenta. É a alegria do Espírito Santo nos assegurando que a esperança é a âncora da nossa alma e que nós vamos vencer, nós vamos atravessar toda situação amparados pela graça de Deus. Então isso gera dentro de nós uma satisfação interior. O meu interior está descansado em Deus. Os meus olhos físicos veem a realidade exterior, ela vê a situação, mas o meu coração descansa naquele que tudo pode fazer. Então é essa alegria que nós precisamos buscar em nós. No versículo 30 de Isaías 40, ele nos diz que até os adolescentes podem esgotar-se. Ou seja, eles podem também ter uma fraqueza humana. Porque o esgotamento, o cansaço, não é só
na pessoa adulta, na pessoa mais idosa, não, em qualquer área da nossa vida, a fraqueza humana se manifesta. E os jovens robustos também, aqueles que estão no auge do vigor, eles também podem cambalear, ou seja, eles também são passíveis de fragilidade. Mas aí vem o diferencial na palavra, vem a palavra mas, né? Mas, contudo, porém, todavia, aqueles que contam com o Senhor renovam as suas forças. Então, o que significa contar com o Senhor? Significa esperar. Aqueles que esperam. E essa palavra esperar no hebraico significa aqueles que estão entrelaçados no Senhor, estão unidos a Ele, estão ligados a eles. Então, essas pessoas, nós, quando estamos ligados, unidos ao Senhor, Ele renova as nossas forças. O que é renovar? É trocar, é mudar, é tirar a sua fraqueza física, espiritual, mental, emocional e te dar um ânimo novo, te dar força, injetar em você toda essa graça que vem dele, renovando todo o nosso ser, nos colocando de pé novamente, nos fazendo caminhar destemidos, enfrentar toda e qualquer situação. E a palavra de Deus continua no versículo 31. Ele nos dá asas de águia para correr sem cansar, ou seja, ele nos dá poder espiritual e nós vamos para frente sem fatigar, ou seja, sem ficar aborrecidos. Olha que maravilha! Olha que grande recurso a palavra de Deus para esse tempo ímpar que nós estamos vivendo. Por que ele nos dá asas de águia? Por que a palavra não fala que ele nos dá asas de pombos, de canários ou de pardal? Sabe por quê, meus irmãos? Porque a águia é uma ave nobre e ela tem grandes particularidades que as outras aves não têm. E porque existe nobreza em cada um de nós. Porque nós somos filhos de Deus, Deus é rei. Então nós somos filhos do rei. Então existe uma nobreza dentro de nós. Aos olhos de Deus, nós somos célebres, nós somos ilustres. Então Ele quer o melhor para nós. Por isso que Ele vai nos dar asas dessa ave tão majestosa, tão imponente, tão grandiosa. Ele mesmo, em várias palavras, ele se compara a uma águia, dizendo que ele nos leva sobre as suas asas, como a grande águia. Então vamos aprender um pouco com a águia. A águia é a ave que voa mais alto. Ela não bate as asas para alcançar as alturas. Ela voa em círculo, dentro de colunas de calor que emerge da terra. Nós não enxergamos essas colunas de calor que sobem da terra, mas a águia tem um olhar perspicaz, penetrante, ela consegue enxergar. Então, ela entra dentro dessas colunas de fumaça que sobem em círculo e ela vai girando, ela não desprende força e ela vai alcançando as grandes alturas. Quando aquela coluna de fumaça acaba, ela entra em outra. Interessante também que quando a águia vê uma tempestade, ela não se acomoda no galho de uma árvore, ela não fica quietinha, pelo contrário, ela alça voo, ela atravessa a tempestade e muitas das vezes ela fica profundamente ferida, machucada, sangrando, perde penas, mas ela atravessa e ela vê a tempestade lá de cima, ela olha de cima para baixo. Então e a outra coisa, quando ela vai alçar voo, ela aperta as asas de encontro ao seu coração, seu peito e abaixa a cabeça. Então nós precisamos, meus irmãos, entrar na coluna de fogo do Espírito Santo para sermos elevados a alturas do coração de Deus, para entrarmos na vontade dEle, naquilo que Ele tem para nós, e assim nos elevarmos acima dos desafios que nós estamos vivendo no momento. Doença, o financeiro, o desemprego, esse Covid, a família e tantas outras coisas mais.
Devemos abaixar a cabeça, não para a tristeza, mas para adorar e glorificar o nosso Deus. Apertar toda a nossa fé e confiança nele de encontro ao nosso coração e assim alçar voo no poder do Espírito Santo. Amém. Que Deus nos abençoe a todos. Que você abrace essa palavra. Que você tenha renovado a sua fé, a sua confiança e esperança em Deus. E experimente as grandes maravilhas, as grandes mudanças que Ele tem para você e para sua casa. Fiquemos todos em paz.